Então 7, né, é o número da plenitude de Deus. Amém? Então nós vemos ali nos primeiros 5 capítulos de Apocalipse, né, de Jesus no meio da igreja. A gente precisa entender uma coisa. Apocalipse capítulo 5 tem uma revelação tremenda, né? Apocalipse capítulo 5 diz assim, que havia um sentado no trono, Deus, né? E o Cordeiro vem para abrir o livro, ele toma o livro. Que livro é aquele de Apocalipse 5, pastor? Aquele livro de Apocalipse 5 é o livro da história da eternidade, da história toda da igreja, da história da humanidade. Toda a história da igreja está ali, não é o livro da vida. Apocalipse capítulo 5 é o livro da história da igreja, certo? Mas como eu estava dizendo, 7 é a totalidade. A gente vai ver o número 7 repetidas vezes. E as 7 igrejas, que são 7 candeeiros, olha que coisa linda, gente, né? Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21, fala que Jesus é a lâmpada. Apocalipse capítulo 22 fala que Deus é a luz. E sabe quem é o candelabro? A igreja. Certo? Nós somos o candelabro, onde existe a lâmpada de Deus sobre nós, que reflete, a lâmpada de Cristo, que reflete a glória que é a luz de Deus para a humanidade. Tá entendendo? Então nós somos o candelabro, né? Cristo é a lâmpada, Apocalipse 21, e Jesus é a luz que ilumina através de Cristo. Muito top isso, né? Gente, vamos voltar para as 7 igrejas, certo? As 7 igrejas são 7 períodos em que a igreja vai viver. Uma coisa que você precisa entender, e isso aí começa a gerar um temor em nosso coração, né? Eu vou dizer rapidamente, né? A primeira igreja, a igreja de Éfeso, é a igreja considerada a igreja apostólica, é a igreja desejada. Ou seja, todo mundo queria, aquele é o padrão perfeito de igreja. A igreja de Esmirna, que é a segunda carta, a segunda igreja, né, é a igreja que é extremamente perseguida pelos imperadores de Roma. Né? Isso já vem no ano 100 até o ano 300 depois de Cristo. Depois vem a igreja de Pérgamo. Né? A igreja de Pérgamo é uma igreja que se corrompe, ela se une, ela faz uma parceria com o Estado romano. Então ela faz uma parceria, certo? Aí depois vem a igreja de Tiatira, que é a igreja que tem uma corrupção banalizada, generalizada. Né? Depois da igreja de Tiatira vem a igreja de Sardes, que é a igreja da Reforma. Aqui Lutero está nessa época aqui, certo? Depois vem a igreja de Filadélfia, que é a igreja da restauração. Depois da Reforma vem a restauração. E por fim, nós temos a igreja de Laodiceia, que é a igreja da degradação. É a igreja da imoralidade, da promiscuidade, é a igreja da irresponsabilidade. Pastor, qual o período que nós estamos vivendo? Gente, nós estamos vivendo justamente, né, a transição da igreja da restauração, certo? Que é a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, para a sétima igreja, que é a igreja da degradação, que é a igreja em que os crentes não vigiam, que é a igreja em que os crentes querem viver uma vida conduzida por sua própria vontade, por sua própria consciência. O que é que a gente precisa entender? Que o 7, fique vivo no coração de vocês, é o número da totalidade de Cristo, certo? Da totalidade de tudo aquilo que ele tem que fazer. É o 7. Então a gente precisa entender que desde Adão nós estamos vivendo nessa época, nessa era, né? A era da igreja é a era do 7º milênio. Então isso é muito sério, porque a gente está vivendo o 7º milênio. Então nós estamos vivendo a completude, né, do número da totalidade de Cristo. Então a gente precisa ter discernimento para isso. A gente precisa despertar, né? Quer ver uma coisa interessante, gente? Né? Olha o padrão da nossa igreja. Abre sua Bíblia aí rapidamente em Mateus capítulo 25, versos 25. É aquela parábola das bodas, certo? Das noivas, das 10 noivas. Vai lá em Mateus 25, capítulo 5. Toda uma parábola muito conhecida, certo? Das 10 virgens. Olha o que acontece, gente. Presta atenção. Esse é o padrão da nossa igreja. Da igreja do século 21. A igreja que está se degradando, a igreja que está se movendo por não ter sede, não ter mais o anseio de buscar o conhecimento para praticar esse conhecimento do Evangelho. Então olha que coisa assustadora que talvez você nunca tenha percebido. Vê só.
Mateus capítulo 25, verso 5 diz assim: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Gente, a gente fala muito sobre 5 noivas prudentes e 5 nécias. Só que em Mateus capítulo 25, verso 5, no texto, traz para a gente o entendimento que tanto as sábias quanto as nécias dormiram. Está entendendo? Está lendo aí Mateus 5? Então foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então esse é o risco da nossa igreja, né? Da igreja do século 21, de ser uma igreja que ao invés de estar desperta, né, para as coisas que estão por vir, ela está apática. Lembra que a gente falou sobre rapto e arrebatamento? O rapto que ele vem como um ladrão, certo? E o arrebatamento, que é o rapto que ele vem como um ladrão, que é Apocalipse 3:3. E a segunda vinda de Cristo, que é em Apocalipse 1:7, que ele vem sobre as nuvens, onde todo olho verá. E a gente falou sobre, né, que ele não é um ladrão, mas ele vem de maneira que ninguém saiba, né, e ele vai pegar o que ele tem de mais valor. Então, repare aqui que na parábola de Mateus, todas dormiram. Então, queridos, nós temos que despertar, né? Nós temos que despertar. Nós temos que despertar para que a gente possa alcançar, na verdade, a estrela da manhã. Né? E isso é muito sério, eu queria falar sobre isso agora. Né? A gente precisa entender, né, onde a gente está. Né? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3:10, para que a gente possa ver uma coisa interessante lá. Apocalipse 3:10. Abriu lá? Olha o que é que diz assim: Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha só essa palavra, viu? Guarda essa palavra aí, perseverança, certo? Porque fostes perseverante até o fim. Você vai ver muito isso em Apocalipse. Né? Olha só, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Amém? O que é que ele diz? Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha que coisa séria, gente. Está falando aqui da grande tribulação. Ela virá, mas aqueles que guardaram, aqueles que não dormiram, aqueles que vigiaram, eles vão ser arrebatados. Você está conseguindo entender? Eles não vão viver a grande tribulação. Apocalipse 3:10 está trazendo isso para mim. Então esse é o rapto, aquele que ele virá como um ladrão. Vai lá para Apocalipse 2:26. Aí na mesma folha mesmo, Apocalipse 2:26. Olha o que ele diz. Tão somente, Apocalipse 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 27. E com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente não entende o que é a estrela da manhã. Né? A estrela da manhã, alguém já disse que é Cristo. Deixa eu desfazer essa teologia. Né? A igreja, a estrela da manhã é um brinde, queridos. É um prêmio, é uma premiação de Deus. Só que a estrela da manhã, ela brilha, né, na sua ênfase pela madrugada. Né? De 3 às 5 da manhã, a estrela da manhã ela é evidente. Certo? Só que aqueles que dormem, eles não vão se mover pela estrela da manhã, porque eles estão dormindo. Então eles vão ser alcançados pelo sol da justiça. Ou seja, estrela da manhã, né, deixa eu explicando aqui bem detalhadamente, estrela da manhã é o rapto, é aqueles que vigiam, é aqueles que não dormem, é aqueles que buscam as zelosas obras. Mas o sol da justiça são aqueles que serão alcançados lá no final da grande tribulação. Né? Vamos tentar entender melhor essa situação aqui. Né? Tem um texto, né, muito interessante. Talvez você, só para eu te embasar melhor, para que você possa entender, querido. Pastor, como é que
O Senhor está dizendo que Jesus vai vir 2 vezes. Qual o embasamento? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículo 9. Por favor. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, versículo 9. Olha que coisa intensa, viu? Agora a gente vai viajar legal agora. Atos, capítulo 1, versículo 9. Se você não conseguir abrir, apenas anota. Beleza? Olha o que aqui diz. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Todos viram. É o primeiro momento que Jesus vai. Beleza? Então, esse aqui que Jesus vem é a segunda maneira. Agora veja só que coisa linda a Bíblia é. É a segunda maneira que Jesus virá, que todo olho verá. Agora olha a continuação do versículo 9 de 1 de Atos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, ficou oculto. Lembra? Primeiro, ninguém vai ver. Rápido. Está aqui em Atos 9, parte B. Segunda, todo mundo vai ver. Atos 1, 9, parte A. Estão entendendo? Tranquilo? Dá para entender aqui? Viu que de início todo mundo viu e depois ninguém viu? Então ele tem 2 princípios. Olha o que é que diz, gente. Atos capítulo 11, parte B. O finalzinho de Atos 1, 11. Atos 1, 11. Olha que coisa assustadora. Olha que coisa. Ele subiu daquela maneira, tá certo? Ele subiu primeiro, a gente viu. Depois, quando ele entra nas nuvens, ninguém vê. Correto? Beleza? Agora, olha o que é que diz Atos 1, 2 versículos abaixo. A parte B, finalzinho do versículo 11. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha que coisa, queridos. Do mesmo modo, ou seja, das 2 formas. Está entendendo? Das 2 maneiras que a gente viu Jesus, primeiro vendo e depois sem ver, da mesma maneira Jesus voltará. Então, Atos 1:9, né, é justamente a afirmação das 2 vindas. Primeiro viu, depois não viu. Aí Atos 1:11 diz ele virá do mesmo modo. Gente, a gente precisa entender uma coisa muito interessante aqui. Lá em Mateus capítulo 2, né, tem um texto. Que texto é esse, pastor, de Mateus capítulo 2? Esse texto é o texto dos reis sábios, certo? Esse texto dos reis sábios, né, ele é a tipologia, né, daquilo que a gente quer aplicar aqui agora, certo? A Bíblia diz que esses 3 reis sábios, eles eram guiados por uma estrela. Tranquilo? Eles eram guiados por uma estrela. Beleza? Tranquilo? Então é justamente a estrela da manhã. Veja só. Aí o que é que acontece? Esses magos, esses reis magos, ele aponta para a igreja vencedora. Para a igreja que vai ser arrebatada antes da tribulação. Só que os judeus não viram a estrela. Os judeus, eles dormiram. Então quem não vê a estrela, dorme. Então quem acorda tarde, se liga aí, cara. Se liga aí, filho. Quem acorda tarde, ele vai se vislumbrar com o sol da manhã, com o sol da justiça. Não com a estrela da manhã. Os religiosos simbolizam a igreja que verá somente o sol da justiça. Então, esse é o problema. Que tipo de igreja... vai lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, se você ver uma coisa interessante. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Vai lá, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Olha o que aqui diz. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Entenderam, querido? Então, para aqueles que vigiam, né, eles receberão a estrela da manhã. Eles serão raptados e serão privados de Apocalipse 3, 10. Da tribulação que virá por toda a terra. Mas aqueles que dormem, eles serão semelhantes, certo? Eles irão ser alcançados somente pelo sol
da justiça. Lembra quando eu falei das 7 igrejas, gente? Né? Então a gente está vivendo a transição para a última igreja, para fechar os 7. Lembra que eu falei que a gente está vivendo, segundo a contagem desde Adão, o 7º milênio? Então, gente, tudo isso é sinal que aponta para as últimas coisas, para os últimos dias, para os últimos momentos. Né? A gente vai ver muito isso de maneira poderosa em Apocalipse capítulo 6. Lembra que quando eu falei, né, sobre a graça, né, você precisa entender, queridos, que a graça é uma pessoa. E eu vou te mostrar aqui, se você abrir Efésios capítulo 2, versículo 8, você precisa entender que, lembra do relógio de Daniel, quando ele vem e na 79ª semana o relógio da escatologia de Deus para e o relógio da graça se abre para nós, os gentios, né, com o nosso coração flexível para aceitar e viver um verdadeiro evangelho? Lembra disso? Pronto. O que é que Efésios 2:8 fala? Efésios 2:8 fala assim, ó, pela graça sois salvos. Sabe quem é a graça, queridos? A graça é Jesus. Né? E todo o evangelho, toda a velha aliança, ela aponta para Cristo. Né? Existe um texto muito lindo, né, que está lá em 2 Samuel capítulo 9. É um texto muito conhecido que a gente fala muito sobre ele, é o texto de Mefibosete, certo? Mas a gente precisa entender esse texto de Mefibosete, porque esse texto de Mefibosete, gente, ele aponta para a graça de Deus, né, que nos alcança nesse período. Nós estamos vivendo o período da graça. Você lembra que o período da graça vai terminar quando a plenitude dos gentios forem alcançadas? Né? E a plenitude do gentio, ela depende da minha vontade e da sua vontade, pregar o evangelho para aqueles que precisam. Então, ou seja, lembra de Mateus 24, que se eu não estiver no campo, eu nem arrebatado você, e se eu estiver no campo com a intenção errada, eu também não vou ser raptado na primeira vinda, eu vou ter que dar minha própria vida, eu vou ter que morrer, ser decapitado, né, para alcançar a salvação na grande tribulação. Então, olha que coisa séria. Então, lá em 2 Samuel capítulo 9, a gente vai falar um pouco sobre graça. Lá em 2 Samuel capítulo 9, gente, talvez vocês nunca ouviram dessa maneira que vocês vão ouvir agora. Lá em 2 Samuel capítulo 9, traz algo muito poderoso, certo? Traz o texto, um texto em que Davi estava sendo assunto ao trono. E Davi, queridos, é uma tipologia de Deus. Amém? E o texto diz assim, ó, será que existe alguém da família de Saul que eu possa abençoá-lo por amor a Jonatas? Escute uma coisa, olha que coisa linda, que é a graça de Deus, que foi liberada sobre nós para que nós possamos ser alcançados, para sermos raptados na primeira vinda de Jesus. Davi é uma tipologia de Cristo, mas Jonatas é uma tipologia de Cristo. Lembra que Davi vai amar, vai fazer o bem a alguém por amor a Jonatas, e Deus nos faz o bem por amor a Cristo, queridos. Olha que coisa linda. Deixa eu entrar um pouquinho mais profundo nesse texto para que você possa entender. Se Davi é uma tipologia de Deus e Jonatas é uma tipologia de Cristo, sabe quem é Mefibosete? É uma tipologia de crente. Sabe quem é a serva? É a lei. A gente precisa entender uma coisa, quando nós estamos debaixo da lei, nós nos movemos por medo. E a lei faz com que o homem peque, porque por mais que o homem lute, ele vai viver, infelizmente, né, na lama do pecado. Por isso que ele tem que estar em Deus todos os dias, para que ele possa estar sendo conservado em Cristo. Então veja só, Davi é uma tipologia de Deus, Jonatas é uma tipologia de Cristo. Olha que coisa interessante. A serva é a tipologia da lei. Lembra que a 79ª semana ela para. E quando ela para, a lei para. E a graça entra na eternidade. Mefibosete é um tipo de crente. Lembra que quando Mefibosete vai para casa, quando é levado à casa de Davi, ele vai com medo? Sabe por quê? É como muitos crentes da nossa geração, queridos, o pecado os acusa. E eles não sabem que o Cordeiro já morreu e já nos remiu. Então nós precisamos estar em Cristo. Então olha que coisa interessante. Davi é Deus, Jonatas é a tipologia de Cristo, a serva é a tipologia da lei. Mefibosete é a tipologia do crente. E quando ele entra,
ele era aleijado. E o que é o aleijado? O que é o aleijume? É uma tipologia de pecado. Então, o ser aleijado é estar andando em pecado. Mas sabe que coisa mais poderosa e mais preciosa é a revelação que vem agora? Quando ele senta na mesa, ninguém vê mais os pés de Mefibosete. Olha que coisa interessante. Sabe o que é a mesa? A mesa é a graça de Deus que encobre os nossos pecados através de Cristo Jesus. Vou dizer de novo. A mesa é a graça revelada de Deus em Cristo Jesus que nos reme e nos lava dos nossos pecados. Amém? Então nós estamos vivendo o tempo da graça, queridos. O tempo que nós temos a oportunidade de entrarmos em Cristo. Então nós precisamos viver isso, né? Nós precisamos entender uma coisa, né? Jesus, a gente precisa entrar bem profundo. Jesus, ele é a graça viva. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. É por Cristo que nós somos salvos. Alguém está entendendo aí? Está tranquilo até agora? Entendeu, né? Então, aquele texto de Davi e Mefibosete fala muito da graça, que é o tempo que vai acontecer o rapto dos vencedores. Né? Aqueles que viverem a graça, mas aqueles que guardarem a sua palavra. É necessário que você guarde isso. Querido, já percebeu uma coisa que João 8:32 diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Mas o correto não seria aprendereis a verdade? Querido, talvez você nunca se apercebeu, mas essa verdade de João 8:32 é Cristo. É a pessoa de Cristo. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a Cristo, certo? Conhecer a Ele. O que é que João 14 fala? João 14, gente, só existe salvação em Cristo. Né? O que é que Apocalipse 2, 26 e 27 diz? Apocalipse 2, 26 e 27. Deixa eu dar uma viagem aqui. Apocalipse 2, 26 e 27. Né? O que é que ele diz? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe daria autoridade sobre as nações. Gente, para que você possa ser um vencedor, né, você precisa estar em Cristo Jesus. Mas só antes de eu entrar aqui, você precisa entender uma coisa bem interessante. Né? Uma coisa que é umas viagens loucas aqui que a gente entra, gente, que a gente fica assim muito empolgado em Deus, né? Porque eu te falei eu falei na última aula que em Apocalipse Jesus, ele é o Filho do homem para nos comprar. Ele é o Cordeiro para nos remir. Ele é o leão que venceu a Satanás e ele é o Filho de Deus que vai julgar a eternidade, né? Você lembra que eu te falei de Atos 1:9, né, algum tempinho aqui atrás? Você lembra que as duas maneiras, o rapto e o arrebatamento, ele voltará da mesma forma? Mas só que, queridos, quando ele passa da nuvem, Atos 1:9 diz que ninguém mais viu ele. Mas teve uma pessoa que viu ele. Depois da nuvem, uma pessoa viu ele. Quem foi, pastor, que viu ele depois da nuvem? Esse aqui que é que eu quero te dizer uma coisa. Vou adiantar algo para você muito lindo. Vai lá para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Vai lá, Daniel, capítulo 7, versículo 13. Sabe o que é que a Bíblia diz? Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Olha que coisa linda. Então veja só, Deus levou Daniel em espírito lá para Atos 1:9, quando Jesus sobe, ninguém mais viu, mas depois das nuvens, né, Daniel vê, certo? Mas Daniel vê ele como filho do homem. Quando a gente vai ver em Apocalipse capítulo 5, João vê ele como um cordeiro. Então, quem é Daniel? Daniel já é um vencedor, queridos. Porque Daniel, ele já é a tipologia do crente que vai estar no trono, que vai ser levado ao trono com Deus. Então, está entendendo? Lá em Atos 1:9, as pessoas só viram ele até a nuvem. Mas em Daniel capítulo 7, Daniel diz que foi levado em espírito e viu o Filho do Homem vindo nas nuvens e foi entregue até Deus. Daniel o quê? Ai, meu Deus!
Daniel 7,13, gente. Daniel 7,13. Vai anotando aí isso aí. Vai anotando aí, porque isso é muito importante, né, da gente entender, né? Que coisa mais... Eu queria falar um pouco sobre primícia aqui, mas eu não vou falar sobre primícia agora não. Eu vou continuar falando o que eu estava falando. Então, Jesus, ele é a verdade. Então, João 8,32 diz: conhecereis, não aprendereis. Certo? Então, você tem que conhecer a Cristo. A gente precisa. João 14, olha que coisa linda. João 14, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. Gente, no Evangelho de João, a Bíblia diz que Cristo tabernaculou e habitou entre nós. Certo? Então, ele tabernaculou. Olha que coisa linda. Vamos falar um pouco sobre o tabernáculo? Né? Vocês vão entender quem é Cristo. Olha que coisa profunda. A porta do tabernáculo, ela ficava para o leste. Só que havia um extenso corredor. Né? Esse corredor, ninguém poderia estar nele. Por quê? Porque ele era o acesso para o santuário. E sabe como era o nome desse corredor? É o caminho. João 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. O tabernáculo ficava com a porta de entrada por leste. E o leste tinha um extenso corredor. Né? Esse corredor passava por todas as tribos. E ninguém poderia botar nenhum obstáculo nesse corredor. Né? Então, sabe como era o nome dessa porta, desse acesso? Chamava-se a porta do caminho. Vai guardando aí, vai segurando aí que você possa entender. Né? Aí havia uma segunda porta. Lembra de João 14? Ele é o caminho, a verdade. Sabe qual é a segunda porta do tabernáculo? É a porta da verdade. Né? Então, a porta da verdade, olha que coisa profunda, gente. A porta da verdade, né? Ela é o átrio. Ela te leva até o átrio. Olha que coisa interessante. Você entra no átrio, ela tem dois cômodos. Lá você vai ter acesso à mesa dos pães, o candeeiro, né? E o altar de incenso. Né? A mesa dos pães fala de comunhão, né? O candeeiro fala da igreja na sua plenitude, né? O incenso fala da oração dos justos. Isso aí eu vou falar em outro momento para vocês. Então, a segunda porta é a porta da verdade. Olha, até onde eu quero chegar para vocês possam entender. Mas há uma terceira porta, que é a porta que dá acesso ao Santo dos Santos, que é chamada porta da vida, que é onde Deus habita. Então, gente, Jesus nada mais é do que o tabernáculo de Deus sobre a terra, nos dando acesso ao tabernáculo pela porta, que é o caminho, depois nos dando acesso ao átrio, que é a porta da verdade, depois nos dando acesso a Deus, que é a porta da vida. Amém? Alguém pegou isso aí? Alguém entendeu? Tranquilo aí? Fácil de entender? Eu te falei que João, né? João, a palavra de Deus diz que o verbo habitou entre nós. Em outra tradução é que ele tabernaculou entre nós. Certo? Então olha que coisa interessante. Você precisa entender, para que a gente possa se aprofundar em Cristo, a gente precisa entender uma coisa muito intensa, muito séria. Eu não posso entender Cristo pelo que ele faz, mas eu tenho que entender Cristo pelo que ele é. Certo? Isso é urgente, eu preciso entender Cristo pelo que ele é, não pelo que ele faz. Se você for analisar uma coisa bem interessante, você vai ver que no livro do Gênesis, né, o livro do Gênesis e o livro de João, eles têm uma semelhança muito grande, porque eles falam de um princípio. Né? Eles falam, só que o Gênesis fala da criação e João fala da vinda de Cristo, né? Do verbo que se fez carne. Mas João conhece quem ele é e Moisés conhece o que ele faz. E qual a diferença nisso, gente? Olha que coisa interessante. Qual a diferença nisso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Lembra que Deus destrói o mundo. Lembra que eu falei isso na última aula? Né? Com o dilúvio. Houveram 2 dilúvios que destruíram a humanidade. O dilúvio de Gênesis 1:1 e o dilúvio de Gênesis capítulo 7. Certo? Que aponta para a totalidade, para a grande tribulação. Lembra que eu falei que Noé aponta para o rapto dos vencedores? Certo? E quando Noé entra na arca, absolutamente nada acontece.
Mas 7 dias depois, a grande tribulação, a grande chuva vem. Né? No cumprimento, no fechamento, lembra do 7. O 7 é um número que tem que estar vivo dentro da gente. Veja que coisa interessante. Vamos para aqui para o que eu quero dizer, que eu acabei saindo já. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Vê, Moisés conhece um Deus que faz aqui no Gênesis. Então, olha que coisa interessante. Então, o Deus que faz, primeiro você tem uma visão das trevas, para no versos 3 você conhecer a luz. E disse Deus, e haja luz. Mas no versos 2 havia trevas. Já no livro de João, queridos, é diferente. No livro de João, né, ele já começa dizendo, vamos lá? Vamos lá? Deixa eu ler completinho o livro de João aqui, o versículo 1 do livro de João, para que a gente possa entender. Melhorzinho, João capítulo 1. Vamos lá? João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleciam contra ela. Amém? Verso 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era... Aleluia. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Amém? Então, gente, veja só. Quando a gente sabe quem Cristo é, a gente começa a enxergar a luz. Mas quando a gente olha para aquilo que ele faz, né, a gente pode viver um tempo de trevas para depois enxergar a luz. Então a gente precisa estar com os nossos olhos atentos para enxergarmos aquilo que ele é, não aquilo que ele faz. Gente, então vamos lá só para dar uma pinceladazinha um pouquinho aqui. Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Vamos ver até onde a gente pode ir aqui, rapidamente. Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Vê que coisa interessante. O primeiro versículo diz revelação de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse, ele trata da revelação e do testemunho de Jesus Cristo. Certo? Então, nós precisamos guardar essa verdade em nosso coração. Então, não é um livro que trata da revelação dos fins dos tempos. Né? Eu comecei a dizer um negócio lá em Apocalipse capítulo 5 e não concluí. Né? Ali em Apocalipse capítulo 5 fala sobre, né, o cordeiro que venceu e abriu os selos. Né? E esses selos, né, cada um dele vai ser um tempo de assolação sobre a terra. E a gente vai ver em Apocalipse capítulo 6. Só que o que é interessante, Deus estava no trono e Jesus estava com um livro na mão. Então, quando todas essas coisas vierem a acontecer, o que é que a gente pode ter certeza em nosso coração? Deus está no trono e Cristo está com a história da igreja na sua mão. Nada, absolutamente nada, vai fugir do controle de Deus. Por isso que a revelação da testemunha de Jesus Cristo e do seu amor pela igreja. Repare que em Apocalipse, vamos lá, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado é aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Gente, nesses primeiros 3 versículos, ele traz um entendimento muito simples. Né? O livro trata da revelação do próprio Cristo. E é uma profecia. Né? Por isso que existe tanta conotação com os profetas, com Malaquias, com Zacarias, com Isaías, né? Com Daniel, certo? E agora o que é muito interessante, a gente precisa abrir e atentar os nossos olhos, é que o finalzinho do verso 3 diz que o tempo está próximo.
E eu te falei há um tempo atrás, alguns minutos atrás, que nós estamos vivendo a graça, né? A graça que toda a velha aliança aponta para a graça, né? Nós precisamos viver o tabernáculo de Deus em nós, que é Cristo. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo o 7º milênio quando contamos com Adão. E sobre as 7 igrejas, a gente pincelou rapidamente. Eu disse para vocês que a igreja de Filadélfia, certo? É a igreja da restauração. É a igreja que antecedeu a gente. E hoje nós estamos numa transição entre Filadélfia e Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a igreja da degradação. É a igreja de Mateus 24, é a igreja de Mateus 25, é a igreja de Mateus 22, né, de Lucas 22, das bodas. Ou seja, a igreja sem comprometimento. É a igreja que dorme. Então a gente precisa estar atento, a gente precisa estar bem esperto, porque Apocalipse capítulo 2, versos 10 diz que virá uma assolação sobre a terra, e só quem será privado, né, deste mal, deste fim, serão aqueles que serão assuntos, serão aqueles que irão na primeira vinda de Cristo. Entenderam? Lembra que a gente falou sobre João 11 também na última aula, que Deus o rejeitou. Então, gente, né, a gente está tentando trazer só alguns fundamentos básicos. Vocês precisam saber, né? Hoje nós estamos vivendo o último tempo, então não é tempo de brincar, queridos. É tempo de viver o evangelho, né, debaixo de muito temor, né, porque tudo, né, é lógico que só não havia 7 igrejas, havia muitas igrejas. Mas essas 7 igrejas eram um padrão do que viria a acontecer profeticamente para as outras igrejas. Então a gente está vivendo o padrão da última igreja, certo? Uma igreja de degradação. Então quando a gente for caminhar profundo em Apocalipse, nos capítulos em detalhes, né, a gente vai ver que a coisa vai ser extremamente assustadora para aqueles que ficarem, né, para a segunda vinda de Cristo. Por isso que nós precisamos entender que padrão de igreja nós somos, né? E o que nós queremos ver, se a estrela da manhã ou se o sol da justiça. Porque como eu falei um tempo atrás, né, que a estrela da manhã são aqueles que vigiam, são aqueles que acordam cedo, são aqueles que estão no campo trabalhando com a intenção pura. Mas aqueles que alcançarão Malaquias 4, né? Eita Deus, esses vão alcançar o sol da justiça. Lembra que segunda-feira eu falei sobre a salvação mediante a entrega da própria vida, que Deus irá liberar o diabo sobre a terra para que ele venha, né, com poder e ira, com cólera, né, nos últimos 3 anos e meio. Então será algo extremamente sério, né, que está por vir, e nós precisamos, queridos, nós precisamos estar preparados, né? Nós precisamos entender que padrão de igreja nós queremos ser. Ou que estamos sendo, né? O problema é esse, né? Nós precisamos entender o que somos, né? O que queremos ser em Deus. Amém? Então vamos entender sobre o tabernáculo. A gente já falou um pouco sobre o tabernáculo, né? Sobre o filho varão. Primícia, eu acho que eu vou falar na próxima aula, porque primícia é uma coisa muito grande, muito intensa, muito profunda. Certo? Então vamos para cá aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz vos dou da parte daquele que é, que era e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos. Lembra? Quem é aquele que era, que é e que há de vir? Gente, Apocalipse capítulo 4 e 5, ou versículo 1, capítulo 1, versículo 4 e 5, João começa com uma saudação, certo? Então ele está dando a saudação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A saudação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A saudação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos entrar aqui um pouquinho para que a gente possa entender melhor isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês. Vamos tentar entrar aqui.
Deixa eu só... Aqui, beleza. Certo? Entra aqui. Vamos lá. Quando ele fala aqui no versos 4, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Gente, não existe 7 espíritos, certo? Só existe um espírito, mas ele está falando da totalidade do espírito. Amém? Tranquilo? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Gente, olha que coisa linda, né? Jesus, ele é primeiro entre os mortos. Né? Pega a sua Bíblia, abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, para que você possa entender isso que eu estou te falando aqui. Jesus está falando aqui do versos 4 e 5, ele fala sobre uma saudação. Aquele que era, que é e que há de vir, ele está falando do Pai. Os 7 espíritos, ele está falando da totalidade do espírito. E a testemunha fiel, Jesus Cristo, aquele que é primogênito entre os mortos. Você encontrou aí 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Olha que coisa interessante o que é que diz. Mas, de fato, Cristo, o quê? Ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro, né? Só que você precisa entender, quando fala em primícia aqui em 1 Coríntios capítulo 9, a gente vai lá para Apocalipse capítulo 14. Né? Vamos lá para Apocalipse capítulo 14. Agora eu vou endoidecer a cabeça de vocês, né? Mas vocês vão entender. Vai ficar tranquilo aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14. 14. Aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Gente, aqui está falando dos vencedores, do rapto dos vencedores. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Pastor, agora misturou minha cabeça. São estes os que não se macularam com mulheres. Gente, veja que mulheres aqui está no plural. Só que essas mulheres de Apocalipse capítulo 14 é uma tipologia de religiões pagãs. Não é com mulheres. Certo? E que se mantiveram virgens. Porque os justos que estão casados, eles vão ser arrebatados também. Certo? Então, os que não se envolveram com mulheres aqui de Apocalipse capítulo 14, né, fala sobre os santos, certo? E que não se envolveram com religiões pagãs. Então, essas mulheres de Apocalipse 14, você pode até marcar aí, são religiões pagãs. Né? E eles se mantiveram santos, não foram para outras religiões. São estes os seguidores do Cordeiro, seguiram a Cristo. Lembra que seguiram a Cristo? Lembra que seguir a Cristo implica em morrer? Lembra lá, Lucas capítulo 9? Né? Lucas 23, 9 é 9, 23. Agora confundiu aqui, embaralhou a mente aqui. Acho que é Lucas 9, 23. Né? Lembra que Jesus, deixa eu lá, Lucas capítulo 9... Não, é 23, 9. Lucas, capítulo 23, não. Mas não me vem à memória agora, que fugiu um pouco aqui da minha mente. Mas é aquela passagem, quando ele disse negue-se a si mesmo, certo? Aquela passagem quando ele fala de negue-se a si mesmo, é exatamente o que Apocalipse está dizendo aqui. Lembra? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala sobre os seguidores do Cordeiro. Então são aqueles que se abstiveram de viver esse mundo, se abstiveram de viver o pecado desse mundo e seguiram para o matador.
Lembre-se que o cordeiro está indo para o matadouro, não é o leão que vai para enfrentar e desmoralizar Satanás, não. Aqui a proposta de Cristo é que se você quiser ser raptado, ser privado da grande tribulação, você precisa morrer. Então Apocalipse capítulo 14, ele fala sobre isso, né? Sobre aqueles que seguem o cordeiro, não seguiram outras religiões, não seguiram o mundo, mas seguiram o cordeiro. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias. Ou seja, a primícia vai para onde? Olha aqui, Apocalipse 14, 5. A primícia vai para Deus, queridos. Então, o que é primícia? Primícia é a primeira parte de algo. Então, a primeira parte da colheita, isso eu vou falar na próxima aula, que vai ser muito intenso, o que você entender o que é primícia, o que é colheita, para onde vai a primícia, o rapto, para onde vai a colheita, para as nuvens. Primícia, primeira vinda de Cristo, colheita, segunda vinda de Cristo, final da grande tribulação. Primícia é um molho. Então, um molho não é um ramo, não confunda um molho com um ramo. Primícia são as primeiras espigas, né? São os primeiros frutos que amadurecem, né? Normalmente eles são mais externos, eles são aquecidos pelo sol da justiça. Então, as primícias são aqueles crentes maduros na fé. São os primeiros crentes. Então, esses crentes, eles são levados. Lucas 9, 23. É isso aí, Marcos. Valeu, obrigado. Então, esses crentes aí, eles serão as primícias. E eles vão para o trono. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Né? O que é que diz Apocalipse capítulo 12? Agora eu vou estar endoidando a cabeça de vocês agora. Apocalipse capítulo 12, versículo 5, é que vai chegando aqui, gente. Coisa interessante. Nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha que coisa interessante. Apocalipse 12, 5 fala de um filho, artigo indefinido. Mas na parte B já não diz um filho, diz o filho. Lembra que uma palavra muda tudo aqui em Apocalipse? Você precisa se ligar nos detalhes das palavras de Apocalipse. Então Apocalipse 12, 5 fala com um filho. Quem é o filho varão? É aquele que venceu a Satanás. É aquele que se posicionou radicalmente. Esses irão governar. Quem irá governar, pastor? As primícias. Quem irá governar? Os vencedores. Quem irá governar? Aqueles que forem no primeiro rapto. Aqueles que forem na primeira vinda de Apocalipse 3:3. Aquele momento em que ele virá como um ladrão, de maneira oculta, de maneira que ninguém o conheça. Está entendendo? Tranquilo aí, gente? Tudo em paz, tudo tranquilo, todo mundo entendendo aí, sem maiores dificuldades. Certo? Então, esse povo aqui de Apocalipse, olha que coisa interessante. Nasceu, pois, um filho, Apocalipse 12, 5. Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Né? Quem é esse filho? Vai lá para Apocalipse 2, 26. Vai lá, para vocês saberem quem é esse filho. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro regerá e as conduzirá. Olha, a mesma coisa, queridos. Olha que coisa forte, interessante. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Parte A, Apocalipse 12, 5. Aí, Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, filho varão, aos que vencerem. Certo? A gente vai ver muito isso. As 7 igrejas, ela fala aos que vencerem. Aos vencedores. Aos vencedores. Aos vencedores. Aí Apocalipse 12, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versos 27. E com cetro de ferro, mesmo cetro de Apocalipse 12, viu? Vai reger as nações. Então lembre, quem vai governar são aqueles que Jesus irá raptá-los, não serão muitos. Lembra que Mateus 24 diz que quando Noé entrou na arca, ninguém percebeu, e Noé é a tipologia dos crentes vencedores. Ninguém vai perceber. Porque na verdade, infelizmente, gente, não são muitos. A gente precisa saber discernir uma coisa interessante, né? A gente precisa entender que salvação, né, é diferente de vencedor. Porque você pode ser salvo e não guardar as obras. Lembre-se que Apocalipse 2, 27 diz que os que guardarem as minhas obras, estes serão salvos, estes serão raptados.
Esses irão na primeira vinda de Cristo. Apocalipse 3:3. Aos vencedores, o filho varão. Eles vão ser arrebatados para quem? Para Deus e para o trono. Então eles são a primícia. Estão entendendo? Eles são a primícia. Apocalipse 14:4. Certo? A primícia. Aqueles que não se envolveram com religiões, aqueles que eram virgens, que se guardaram. A virgindade, lembre-se, está atrelada a não se envolver com religiões pagãs. Certo? Não é virgem no sentido de virgem, não. Da sexualidade, não. Aqueles que seguiram o Cordeiro, ou seja, aqueles que morreram para si, né, e viveram para Cristo. Certo? Então, Apocalipse capítulo 4 fala destas pessoas, certo? Então, esses serão a primícia. Quem são as primícias? São Apocalipse capítulo 12, né? O filho varão, né? Esses daí serão arrebatados, foi arrebatado para Deus e para o trono. Apocalipse capítulo 12 diz o que? A primícia foi para Deus e para o Cordeiro, certo? Então, o que é que faz? Como é que eu vou ser um vencedor se eu guardar as obras? Eu preciso guardar as obras de Deus para que eu possa ser um vencedor. Pastor, eu posso não ser um vencedor e ser salvo? Pode. Vencedor é diferente de salvação. Certo? Porque você pode alcançar a salvação na segunda vinda. Você pode alcançar a salvação mediante a entrega da sua própria vida física, que é o que vai acontecer. Entendeu? Então, isso é que é muito sério. Isso, ó, veja só, isso que Elvis está falando aqui é uma coisa interessante. Não é você que ama Deus, é Deus que te amou. Você só supera as coisas, você só é um vencedor porque Cristo te amou. Mas quando Cristo me ama, né? Lembra que Daniel, no capítulo 9, o anjo diz a ele que Daniel, tu és amado no céu. Então, queridos, Cristo me ama e eu só posso amar a Cristo se eu for alvo do amor dele na minha vida. Eu preciso ser alvo do amor de Deus. Eu preciso permitir, né, que o alvo do amor de Cristo venha sobre a minha vida. Até mesmo lá em 1 João 4,19, sabe o que é que diz? Vai lá. Abre lá, já que eu tocou nesse assunto aí, vai lá em 1 João 4,19, 1 João 4,19, vamos lá? 1 João 4,19, quem tem Bíblia aí? 1 João 4,19, vamos lá, João, estou no livro de João aqui, 1 João 4, começar do 10 aqui, certo? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. Aí eu vou para o 19, para que a gente possa ganhar tempo, beleza? Veja só, mas olha o 10, 1 João, anota isso aí, gente. 1 João, capítulo 4, versículo 10 ao 19. Só que eu só vou ler o 10 e o 19, certo? O que é que o 10 diz? Nisto consiste o amor. Não em que nós amamos, não em que nós tenhamos amado a Deus. Querido rei, não foi a gente que amou ele. Olha que coisa assustadora isso aqui, viu? Não foi você que amou a Deus, não fui eu, foi ele que me amou. Aí, pelo seu amor me alcançar, né? Aí, lembra de João? Lembra de João 21, quando Jesus vai conversar com Pedro? Pedro negou ele 3 vezes. Né? E quando Jesus chega perto dele, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Né? E a resposta de Pedro é: tu sabes, Senhor. Por 3 vezes Jesus pergunta a ele, por 3 vezes Pedro nega Jesus. Mas em outras palavras, né, Jesus se revela dizendo: Pedro, tenha convicção, porque eu te amo. Né? E se o meu amor te alcançou, o teu amor vai me alcançar. Por isso que em 1 João, né, o discípulo do amor, ele fala isso: olha, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Deus que nos amou. Cadê? Exatamente. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho primogênito. Aí o verso 19, fecha. O verso 19 de 1 João 4 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, né? Ele te amou primeiro. Nós precisamos permitir, porque é impossível, querido, alguém ser alcançado pelo amor de Deus, né, e continue na mesma pegada errada.
que não entenda princípios, que não viva debaixo da santificação de Deus, que não tenha temor para entender que nós precisamos nos preparar, queridos, para a volta de Jesus, mas para a primeira volta nós não podemos, cair no engano de esperarmos a segunda vinda. Então, gente, a gente precisa fazer uma análise dentro de nós mesmos, saber aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa mudar. A gente falou um pouco sobre as igrejas, eu falei muito sobre o número 7 hoje. Nós estamos vivendo, gente, o 7º milênio, estamos vivendo o 7, que é a totalidade de Deus, a transição à última igreja, estamos vivendo ela, a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja da degradação. Lembra-se que Mateus 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, gente, você não pode permitir que esse amor esfrie, Você precisa, estar alinhado com Deus, E como é que eu me alinho com Deus? Eu vivendo no tabernáculo de Cristo, eu vivendo em Cristo e Cristo vivendo em mim. Entenda uma coisa, se ele é tabernáculo, é para que eu possa acessá-lo, para que eu possa ter acesso. Lembre-se que a porta do tabernáculo, lembre-se que o que te salva é a graça, E a graça é uma pessoa, a graça não é uma essência, um chumaço, a graça não é algo valioso, assim, algo valioso no sentido de ser ouro. Não, a graça é o próprio Cristo. Lembra que a graça é a palavra, Lembra-se que Cristo é a palavra, por isso que nós temos, João 8,32 diz, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a Cristo, não aprender a Cristo, mas conhecer. E o tabernáculo, que é João 14, quando ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Lembra que no tabernáculo, a porta ao leste, e o corredor, para acesso, e aquela porta se chama caminho. E lá, para a gente ter acesso ao átrio, tem uma segunda porta com 2 cômodos, e essa segunda porta, a primeira porta se chama caminho, a segunda porta se chama verdade, e a terceira porta que nos dá acesso ao Santo dos Santos se chama vida. Lembra que a graça é o acesso. Você viu que Davi é um tipo de Deus e Jonatas é um tipo de Cristo. Deus quer te abençoar. Davi quis abençoar Jonatas por amor Davi quis abençoar alguém por amor a Jonatas. Deus quer te abençoar por amor a Cristo. Então, entre Cristo e viva nele. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.